nome da pregação de hoje é Amor Mentiroso. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos ler. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Eu vou falar hoje apenas deste versículo aqui, apesar de os outros terem uma relação íntima aqui entre eles, mas vamos ficar aqui apenas nesse versículo 9. O amor seja sem fingimento. Na versão revista atualizada é: o amor seja sem hipocrisia. As duas expressões estão corretas, tanto desta aqui quanto a outra. Vou falar das duas aqui. O amor, ele é o maior mandamento. O amor, ele é maior que os dons. O amor, ele é maior até mesmo que a fé e a esperança. Tudo vai deixar de existir, até a fé e a esperança, menos o amor. É por conta de ser um valor absoluto, imortal, incorruptível, que os mentirosos usam do amor para esconder a sua podridão. É por isso que Paulo diz que o amor seja sem fingimento, porque o que mais existe neste mundo é um amor fingido. Nesse sentido, fingimento é a mentira. Paulo vai fazer em 1 Coríntios 13 uma união inseparável entre amor e verdade. Ele diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. É inseparável, são inseparáveis, amor e verdade. É impressionante como que muitas e muitas vezes os homens malignos querem separar ambos, mas eles estão num casamento indissolúvel, amor e verdade. Primeiro, então, que o amor seja sem fingimento. A Bíblia apresenta Satanás como um anjo de luz. Ele vem como um anjo de luz. Ele se apresenta como um anjo de luz. Nada irradia mais luz do que o amor. E é justamente por isso que as coisas mais diabólicas são feitas justamente em nome do amor. Jesus, ele veio montado num jumentinho. João Batista se apresentou vestindo pele de camelo. A verdade costuma vir embalada num pedacinho, sabe? Num papel de pão. A mentira, entretanto, ela veste seda. Olha essa comparação entre diabo como luz e Jesus num jumentinho. Você olha João Batista com aquela voz dura, incisiva, chamando homens de cobra. E ali a verdade, ali há amor. Mas você ouve, por exemplo, o profeta Ananias, que era dos dias de Jeremias, que dizia: Deus ama vocês. Isso que Jeremias está dizendo, de modo algum acontecerá com vocês. Amor fingido. Amor fingido. Numa peça de Shakespeare, King Lear, Rei Lear, o rei está doido. Ele então começa a querer dividir as suas posses entre suas filhas. Ele então diz: quem de vocês melhor expressar amor a mim, receberá a minha melhor herança? As duas filhas de King Lear, interesseiras, mentirosas, fingidas, começam a fazer declamações de amor para levar qualquer um ao choro, às lágrimas, de tão linda. Palavras efusivas, um discurso belíssimo, poesia para qualquer ouvido nécio. Então o rei, seduzido por essas sereias, dá suas terras às suas duas filhas endemoniadas e mentirosas. Entretanto, a filha verdadeira e que de fato amava o seu pai, que se chamava Cordélia, quando o pai diz: quem melhor expressar amor a mim, melhor parte terá na herança. Quanto você me ama, Cordélia? Pergunta o pai. E a filha, a única que amava, responde: não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Ela entendeu que o amor não procura os seus interesses. Se eu tenho que dizer que te amo para receber algo, então significa que eu não te amo. A única prova de que eu te amo, diante dessa loucura que o Senhor me pede, é simplesmente ficar em silêncio. E é o que ela faz. Nessa hora, o pai dela diz assim para ela: tão nova e tão rude. E ela retruca: tão verdadeira. E o pai diz assim para ela: então, case-se com a verdade.
A tua verdade é o teu dote, diz o pai. É impressionante como que essa história poética, shakespeariana, se repete em todos os lugares, em todos os tempos, principalmente com aqueles que têm o dom da palavra. O quanto que, em nome do amor, assassinatos, mesquinharias, egoísmos são feitos. Como o assassino, o egoísta e o mesquinho esconde a sua indecência, vestindo a pele piedosa, a roupa piedosa do amor. O mundo, ele só fala em amor, pode reparar. Veja, no final de ano da Rede Globo, aquele povo depravado, assassino, o que eles dizem? Olha, perguntam para eles, o que vocês desejam para o próximo ano? Nós desejamos um assassinato em massa, nós desejamos que pessoas sejam trucidadas e trituradas. Não. Aquele povo que num dia faz criança esperança, no outro celebra o aborto, esse povo diz, desejo amor, paz e alegria. Por isso é fundamental que Paulo está dizendo, que o amor seja sem fingimento. Porque o amor fingido a gente tem por aí. É o que a gente mais tem. Uma feminista defendendo o aborto, ela fala em amor à mulher. Ela fala em liberdade. Liberdade é um valor divino, transcendental. Em nome da liberdade, em nome do amor às mulheres, elas defendem o assassinato de crianças. Você quase chora. Esse exemplo mostra, em primeiro lugar, que o antônimo de amor não é necessariamente ódio, mas egoísmo. O discurso de amor ao próximo do mundo esconde o amor por si mesmo. Por exemplo, uma vez um artista disse o seguinte, se eu não abortasse, eu teria que interromper a minha carreira. Esse é o motivo real, egoísmo. Mas como eles vendem o discurso do aborto? Direito, liberdade, bem-estar das mulheres, bem-estar delas, tadinho. Segundo, fingimento. Isso reflete o quão fingido esse povo é. Na versão revista atualizada, Paulo diz que o amor seja sem hipocrisia. Sem hipocrisia. O termo vem daqueles atores gregos que usavam máscaras. Ou seja, interpretavam, eles fingiam. Por isso eu disse que o amor seja sem fingimento ou o amor seja sem hipocrisia. As duas traduções estão perfeitas. Seja sem fingimento, sem interpretação. Discursos belos, mas que na realidade é uma máscara, que esconde a feiura e o horror. Por exemplo, não há nada mais amoroso, não é? Do que pais que dizem, eu não repreendo meus filhos. Não é tão amoroso isso? Não é? Ele diz, eu não consigo. Eu não consigo repreender os meus filhos. Não parece amoroso? Mas Provérbios diz assim, aquele que não disciplina o seu filho, o odeia. Eu vou lhe dizer, que quando você faz isso, essa carinha de e não repreende o seu filho firmemente, o seu amor é fingido. O seu amor é por você mesmo, não pelo seu filho. Sabe por quê? Porque eu me lembro de todas as vezes que meu pai me repreendeu duramente. E eu me lembro com alegria. Porque aquilo consertou a rota na minha vida. Mas eu me lembro todas as vezes, das vezes que eu repreendi os meus filhos. E eu me lembro com dor absurda, profunda. Não. Se você não repreende o seu filho, e se ele é rebelde, se o tempo inteiro ele faz birrinha, se ele é chato, insuportável, é porque você não está o repreendendo de maneira correta, não com energia o bastante, entenda-me, para que coisas não aconteçam. Pode ter certeza, funciona com todos. Eu fiz o teste. Eu fiz, ao longo de meus 20 anos. Eu nunca vi uma mãe que foi realmente fiel ao texto e repreendeu de maneira correta. Eu nunca vi a criança permanecer constantemente insuportável, birrenta, nojenta. Nunca. A verdade
É que dói muito aqui. Minha esposa conta. A mãe dela repreendia, a mãe dela para um quarto chorando e ela chorando para o outro. Que o amor seja sem fingimento, que a gente não interprete. Outro exemplo disso também na criação dos filhos é quando uma mãe, por exemplo, diz em lágrimas que não pode abrir mão da carreira por amor à criança. Mentira. A sua missão é ser mãe. Essa é a grande missão. Mas aí a gente está fingindo que no final é por amor, mas no final é que a gente não consegue ficar sem o iPhone última geração. Que o amor seja sem fingimento. Segundo, Paulo diz, o amor seja sem fingimento, odeie o mal. E isso é interessantíssimo. E, gente, parece que Paulo escreveu isso hoje de manhã, pensando na nossa geração. Está vendo que a Bíblia não precisa ser atualizada? Ele coloca ódio, que vocês odeiem, ao lado de amor. Ao lado de amor. R.C. Sproul, comentando isso aqui, diz o seguinte: Paulo usa uma das palavras mais fortes para ódio encontrados em qualquer lugar da Bíblia. Uma das palavras mais fortes. Ora, obviamente, Paulo não está falando em odiar a vida, odiar o ser humano como imagem e semelhança de Deus, odiar as variações, os estágios de seres humanos, como, por exemplo, o bebê, o jovem e o adulto, porque tudo isso é ser humano. Odiar a criança, óbvio que Paulo não está dizendo isso. Os tipos de ser humano, homem ou mulher, branco ou negro, é óbvio que Paulo não está falando isso. Agora, ele diz que odiemos o mal. Ame, ele fala ame, e depois ele diz odeie. Ame, odeie. São inseparáveis. São de fato inseparáveis. Você ama, quem aqui ama criança? Quem aqui gosta de criança? É inevitável, então, que você odeie um abusador de criança. Que você odeie uma pessoa que abuse de criança. E não faça separação. Uma coisa é a pedofilia, outra é o pedófilo. A pedofilia, ela surge de maneira abstrata no ar? É assim? No vento? A pedofilia, ela precisa de um hospedeiro? Não, nem gosto dessa expressão, porque parece que a pedofilia é uma coisa, um agente, né? E aí ela tomou conta do hospedeiro ali. Não. Não existiria pedofilia se não existe o pedófilo. O pedófilo é a árvore. É o pedófilo que é a árvore. E os frutos são as ações que dele procedem. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina o sanguinário, não apenas o assassinato. Deus abomina o assassino. Se você ama criança, você tem que ficar indignado com aqueles que abusam delas, com aqueles que querem triturá-las. Se você ama a justiça, você tem que odiar o que é mal. Se você ama o judeu, você tem que odiar o antissemitismo. Antissemitismo é o ódio pelo judeu. No Salmo, capítulo 7, versículo 11, veja o que o texto bíblico diz. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Não há um dia que Deus se acomode, se acostume com a iniquidade. Não há. Não há um dia. Malaquias diz que Deus é tão puro de olhos que não pode nem mesmo contemplar o mal. Somente homens depravados que perderam sua humanidade, sua espiritualidade, é que não sentem mais indignação em relação ao que é mal. Somente homens que estão com suas consciências mortas não sentem horror por aquilo que é mal. O mundo hoje tem ensinado a mim e a você que sinônimo de amor é tolerância. Paulo diz, não. Se você ama, você tem que odiar aquilo que é mal. Quanto mais mundano você é, menos indignação você tem. Alimente-se do mundo. Alimente-se do mundo. Com piadinhas de traição, com imagens de sensualidade. E veja isso todos os dias. Através de seus colegas, através da internet. Faça isso todos os dias. Faça isso. E aí um dia, o absurdo se tornará normal para você.
O absurdo se tornará normal. Do alto, Deus esbraveja contra a injustiça. E o homem aqui, todo cheio de amor, diz: calma, as coisas não são assim. Calma, calma, calma. Eu já estou partindo para o final de minha pregação e vou lhe dar um exemplo de amor fingido. Justamente através de um discurso que diz condenar o ódio. E aqui eu quero unir os meus dois princípios da pregação. Leandro Carnal é o nome do indivíduo. Leandro Carnal, um filósofo. Ele é ateu. Ele é ateu. Veja o discurso dele. Ele diz o seguinte: gravar vídeo cheio de ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e, ao mesmo tempo, posar de defensor dos preceitos evangélicos. É óbvio que aqui está muito claro que a crítica dele é aos religiosos, aqueles que professam fé na Bíblia. Está vendo? Ele diz assim, ó, grava vídeo cheio de ódio, falando de destruição do ser humano, incitação à violência, e ao mesmo tempo defende, está dizendo que defende a Bíblia. Ele continua: uso Jesus, não ele, obviamente, está dizendo sobre nós, religiosos, uso Jesus para defender a violência, a tortura e a pena de morte e a destruição das pessoas. Uso Jesus. Ele continua: faço Jesus defender a pena de morte, excluo pessoas em nome do Deus da compaixão. Ele continua: fazer discurso de ódio é a suprema elaboração do mal. Torno o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus que nada tem que ver com isso. Mas você nem acredita em Deus, poxa. Quem é você para dar definição de Deus se você nem acredita em Deus? Mas enfim. Ok. Primeira coisa desse discurso dele aqui. Ele fala que religiosos usam a Bíblia para fazer discurso de ódio. Que os evangélicos ou os cristãos. Ok. Quem? Eu conheço os mais variados segmentos da igreja evangélica. Cite-me um. Um pastor que está por aí incitando violência. Eu desconheço. Se houver, é a exceção da exceção. Eu desconheço. Eu já vi as maiores maluquices que você puder imaginar na igreja evangélica. Incitação ao ódio, eu não me lembro. Não me lembro. A violência? Não me lembro. Não me lembro. Ora, na realidade, o que acontece é justamente o oposto. É até a igreja, hoje, ela está tolerante demais. Demais. Nós criticamos o comportamento pecador no mesmo instante em que recebemos pecadores. Na realidade, criticamos justamente por crer que por meio dessa exposição do pecado, o pecador tem consciência de si e volta para Cristo. Agora, conte-me um pastor incitando a violência, invadindo templos de outras religiões, assassinando pessoas de outra religião. Cite-me um pastor hoje. Eu não sei se ele está confundindo aqui com a Idade Média, aí não sei. Um. Agora, eu posso narrar para vocês inúmeros exemplos de feministas que ele tanto defende, ele defende constantemente valores feministas. Feministas, pessoas de outras religiões, perseguindo cristãos literalmente, invadindo igreja. Dia 5 agora, domingo, aconteceu isso. Acabei de postar um vídeo, às 7 horas da noite, acabei de postar, sobre feministas que entraram em uma igreja, tiraram a roupa no culto. No culto. Um esquerdista invadiu uma igreja católica em Bahia? Curitiba. Isso acontece toda hora. Toda hora. Toda hora. Cadê? Quem, Leandro Carnal? Cite um pastor de renome, conhecido, que tem influência. Ou pode ser até um que ninguém conhece. Cadê? Esses que usam um discurso de violência. Contra quem? Segundo, como ele usa habilmente, ele mistura habilmente coisas indignas com coisas dignas. Por exemplo, ele fala sobre incitar a violência ao lado, que é uma coisa ruim, ao lado de excluir pessoas. Que, em alguns casos, excluir pessoas é uma coisa boa. Em alguns casos, excluir pessoas é uma coisa boa. Mas como que é a jogada aqui? Ele pega coisas boas e coisas incorretas
e mistura tudo, de modo que quem pode ser a favor de incitar a violência? Nenhum de nós. Então, quando ele mistura essas ideias, o que ele está dizendo é, se você discorda de mim, então você é um violentador. Está vendo a sacanagem? A pouca vergonha? Ora, incitar a violência é errado. Mas, por exemplo, excluir da sociedade um bandido. Uma pessoa que não consegue viver em sociedade sem que roube alguém, sem que mate alguém, sem que coloque alguém em perigo. É claro que nesse caso ele precisa ser excluído. Ele precisa ser. Terceira coisa, é engraçado porque ele falou sobre ser contra a pena de morte. Manifestou sua ira em relação à pena de morte. Ser contra a violência. Mas ele se mostra inclinado ao aborto. Em outro discurso, ele citou Voltaire, um filósofo iluminista, que disse o seguinte: se os homens engravidassem, aborto seria dado em igrejas ao som de canto gregoriano. Ou seja, segundo a tese que ele reverbera, isso, a proibição do aborto é uma tese machista. É isso. São homens machistas que proíbem o aborto. Ou seja, nesse discurso lindo, de amor, não é? De um discurso contrário ao ódio. Nesse discurso, exclusão e pena de morte para bandido é anticristão. Para ele que nem cristão é, que é ateu. Exclusão e pena de morte para bandido é anticristão. Cristão é torturar, matar e excluir do mundo o ser mais indefeso de todos, um bebê no ventre. Aí é cristão. Você ouve o discurso, você chora, não chora? Oh, que lindo. Oh, que lindo. Que lindo. Este é o mundo. Este é o mundo em que vivemos. Todos, a não ser os psicopatas. Definitivamente, todos os homens, todos eles, falam em amor. Todos eles, inclusive nós, muitas vezes fazemos isso. Falamos em nome do amor, discursamos em nome do amor, para esconder o nosso egoísmo. Por quê? Aqui sim nós temos um grande antônimo de amor: egoísmo. O amor não procura o seu próprio interesse. O amor, ele se regozija com a verdade. Não tem como separar amor e verdade. Todo verdadeiro deve ser amoroso. Todo amoroso é verdadeiro. Mas o que esses homens são é hipócritas. E nós também podemos ser. Nós podemos ser. Usar e usar e usar do discurso do amor para pensar apenas em nós mesmos. Os fariseus, eles citaram seu amor a Deus para deixar de ajudar os seus pais. Eles tinham dinheiro, mas eles diziam: eu não posso ajudar os meus pais, porque esse dinheiro aqui é de Deus. É sagrado. Olha que safadeza. É impressionante como que nós podemos fazer o que os fariseus fazem. É impressionante como que nós podemos mentir para não sermos amorosos. É impressionante como que nós podemos dar inúmeras e inúmeras desculpas. Sabe? Fazer fofoca dos outros. E muitas vezes ainda falar assim: não, é o fofoqueiro profeta. Sabe? Fofoqueiro profeta. Ele diz: não, estou aqui contando para você apenas visando o bem da pessoa. Mas que bem, ela nem está ali, pô. Nem está ali. Quantas vezes nós podemos ser assim? O que a gente deve se lembrar é que um dia todos nós estaremos diante de Deus. E que a única coisa que é incorruptível é o amor. Que nós somos salvos pela fé. E não há nada que encarne melhor a fé do que o amor. É mentira de que dá para separar fé e amor também? Não. São coisas distintas, mas também inseparáveis. A genuína fé, ela sempre gera o genuíno amor. Vamos ficar de pé?